Produtores de trigo planejam o plantio da nova safra e os preços devem ser melhores. Vlamir Brandalize traz os detalhes para a gente. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelo Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp, Quai? Pesquise aí na sua rede social favorita por Paracatu Rural e acompanhe. Mercado Agrícola. As negociações de trigo apresentaram ligeiro aumento no mercado doméstico na semana passada. Segundo pesquisadores do CEPEA, além dos vendedores buscarem liquidar parte dos estoques e liberar espaço nos armazéns para o recebimento da nova safra de grãos, indústrias também mostram interesse na recomposição dos estoques. Mesmo com o aumento da disponibilidade, as cotações se sustentaram devido aos preços externos, que, por sua vez, subiram apesar da pressão da taxa de câmbio e do maior volume de trigo da Argentina. Os preços do trigo seguem buscando patamares cada vez mais altos em Chicago. As quebras nas produções russa e ucraniana vão se confirmando, o que traz pressão de alta para o mercado. O Vlamir Brandalize destaca que o movimento de alta também deve se confirmar aqui no Brasil. Diante disso, os produtores já começam a avaliar as possibilidades de plantio da próxima safra. Mercado do trigo, esse é o nosso parceirinho do Inverno do Sul, segue com leve apoio positivo lá para o mercado de Chicago, segue com posições já batendo as portas dos 5,50, as principais posições acima de 5,50, somente o março 25 continua abaixo de 5,50, mercado com fôlego positivo. O quadro do trigo do mercado internacional ele é muito parecido com o do milho, né? Temos uma safra menor que a demanda, tem uma safra da Rússia menor do que o ano passado, a safra anterior russa foram de 91 milhões de toneladas, agora se aponta que deve ser de menos que 80 milhões de toneladas, os russos bateram o recorde de exportação no ano passado com 55 milhões de toneladas. Esse ano aponta-se que não terão 40 para exportar em função da demanda interna crescente. Então o mercado segue com fôlego positivo em função de que os grandes exportadores estão com problemas. Estados Unidos tem uma safra de péssima qualidade, também muito difícil para exportação. A Ucrânia também está com a safra potencial muito baixa. Com isso, o mercado do trigo mostra potencial de bater os $6 o bushel e nas posições mais longas. E no mercado interno temos aí os dados da própria CSEX. Continuamos embarcando o trigo na exportação. Janeiro, já em 3 semanas, tivemos 418.500 toneladas embarcadas. O mês de janeiro todo, ano passado, foram 935 mil toneladas. Com relação às importações também seguem aceleradas, né? Porque as indústrias compraram muito trigo barato o ano passado que está sendo internalizado agora. Janeiro até agora, 610.100 toneladas internalizadas. O ano passado, janeiro todo, foram 614 mil toneladas de trigo importadas. Então, esse é o mercado do trigo. O trigo nacional segue de 1.250 a 1.450 toneladas. Trigo gaúcho é o mais barato. Trigo paulista e mineiro são os trigos mais valorizados. E o trigo do Paraná fica no meio do caminho, pouco acima de R$ 1.400 a tonelada. Então, esse é o mercado do trigo, que o produtor começa a se preparar para a nova safra aí, começar a olhar o mercado aí, que é um mercado potencial melhor do que foi 2024. Esse é o nosso segmento do trigo, que se mostra com potencial melhor que o ano passado, em função do mercado internacional mais aquecido agora em 2025. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo.
Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.